Olá, boa noite, tudo bom? Somos alunos do Instituto Federal de Rondônia, do IFRO, Porto Velho, Campus Calama. Vou fazer uma breve apresentação da nossa equipe, dos discentes, e falar um pouco sobre o nosso trabalho. Nós somos formados, nossa equipe, pelo Samuel Silva, Sérgio Humberto, Gabriel Mota e Edson Dias. Somos discentes do 4º período de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. E temos como orientador o professor David Maciel. O nosso tema central do trabalho ele é constituído por tipo de argamassa, sendo o tipo de argamassa colante a subdivisão do tema evidenciada. O trabalho foi dividido em 2 módulos: tipo de argamassa colante, na primeira parte, e na segunda parte, tipos de argamassa. Vamos falar agora sobre o nosso contexto histórico das argamassas. A introdução da argamassa colante ocorreu nos anos 60, em função da necessidade de racionalizar o processo de assentamento dos revestimentos cerâmicos. A crescente demanda dos revestimentos cerâmicos executados pelo processo convencional não conseguia alcançar uma produtividade satisfatória, mesmo com um treinamento adequado. Foi então necessário encontrar um material capaz de colar os revestimentos cerâmicos. Dessa forma surgiram as argamassas colantes, hoje largamente utilizada na indústria do revestimento cerâmico. É importante frisar também que o desenvolvimento das argamassas possibilitou o crescimento da indústria cerâmica como um todo, pois a facilidade de execução e a alta produtividade melhoraram bastante a execução dos serviços de revestimentos. As argamassas colantes começaram a ser pesquisadas nos Estados Unidos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, com a finalidade de racionalizar os serviços de colocação de revestimentos cerâmicos e oferecer aos consumidores uma qualidade nas instalações desse revestimento a um menor custo possível. A racionalização se fazia necessária, uma vez que o processo tradicional exigia múltiplos e simultâneos serviços, provocando indesejável lentidão. No Brasil, a pesquisa foi iniciada em 1964, motivada por problemas de deslocamentos de revestimentos de pisos e paredes, causados por inesperados e elevado consumo de materiais cerâmicos, que em contrapartida não encontrou mão de obra preparada e qualificada e em quantidade necessária. Improvisaram-se assentadores para fazer frente aos cronogramas das obras. Argamassas muito ricas em cimento e espessas e processos de assentamentos inadequados aumentaram, proliferaram. A pressa em concluir o serviço acabou por eliminar as tão necessárias juntas entre as peças, as juntas de movimentação, e desconheceram-se as juntas estruturais, quando existentes, passando os revestimentos sobre elas de modo contínuo. Desde o começo da década de 1970, que marca o início da existência das argamassas colantes no Brasil, foram utilizadas milhares de toneladas do produto para praticamente todo o território nacional e com sucesso nas mais variadas situações dos revestimentos: pisos, paredes, interiores e exteriores, piscinas, fachadas, terraços, coberturas, entre outras. Muitas fábricas de argamassas colantes proliferaram e, devido à inexistência inicial de especificações, nem sempre a qualidade norteou sua produção. Hoje em dia, a qualidade e a diversidade de produtos vem sendo discutidas e, por certo, o mercado consumidor deverá se tornar mais sensível ao uso de produtos de melhor desempenho. Por outro lado, o método convencional ou tradicional encontra ainda seus adeptos, notadamente nas regiões onde a argamassa colante ainda não conseguiu chegar, ou então quando se trata de revestimento de pisos. Agora vamos falar da normalização da argamassa colante. A primeira norma brasileira a mencionar sobre as argamassas colantes
citada como adesiva à base de cimento, foi a NBR 8214 de 1983. A única exigência dessa norma era a resistência de aderência do revestimento, que aos 28 dias de idade deveria apresentar uma resistência de igual ou superior a 0,3 MPa. A NBR 8214 de 1983 apresenta o procedimento a ser empregado no assentamento de azulejo com adesivos à base de cimento. No ano de 1996, foi constituído um comitê, a Comissão de Estudo de Argamassa Colante, da ABNT, para iniciar os estudos sobre as normas brasileiras de argamassa colante, publicada em abril de 1998. Vamos comentar o que é a argamassa colante. A argamassa colante é utilizada no assentamento de peças cerâmicas, porcelanato e pedras, no caso mármores e granitos. Ela é composta de cimento e areia, assim como as argamassas comuns, mas recebe os aditivos químicos para aumentar a aderência e a capacidade de reter a água. É importante observar o tipo de trabalho que será realizado, por isso vale destacar alguns pontos determinantes para o bom desempenho da argamassa colante, dentre eles ambiente de aplicação, externo ou interno, variação de temperatura, tipo de superfície, parede ou piso, tipo de revestimento, tamanho das peças. As argamassas colantes, a mistura constituída de aglomerantes hidráulicos, agregados minerais e aditivos que possibilitam, quando preparada em obra com adição exclusiva de água, a formação de uma massa viscosa, plástica e aderente, empregada no assentamento de peças cerâmicas para revestimento ou pedras de revestimento. É aplicada em camada relativamente fina, comparada com as espessuras das argamassas comuns. Sua aplicação só é possível com a utilização de desempenadeiras denteadas. Produto industrial no estado seco, composto de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos, que quando misturado com água, formam uma massa viscosa, plástica e aderente, empregada no assentamento de placas cerâmicas para revestimentos. Quando o produto em pó é misturado com água e amassamento, os polímeros presentes do material formam uma dispersão coloidal, que tendem a se interpor entre as partículas de cimento, modificando a plasticidade da pasta preparada. Desta maior plasticidade e da atividade superficial do polímero depende, em geral, a aderência superficial do produto. Para que a pasta de argamassa colante adquira aderência mínima, tanto inicial como final, é necessário que transcorra um tempo de espera mínimo a partir da adição de água ao produto em pó, para que se desenvolvam as reações entre os constituintes ativos do material. Esta é a razão porque, após a mistura da pasta de argamassa colante, esta deve ficar em repouso por aproximadamente 15 minutos antes de ser remassada e aplicada novamente. Normas para argamassas colantes. NBR 14081, argamassa colante para assentamento de placas cerâmicas. NBR 14082, execução do substrato e aplicação para ensaios. NBR 14083, determinação do tempo de aberto. NBR 14084, determinação da resistência de aderência. NBR 14085, determinação do deslizamento. NBR 14086, ensaios de caracterização no estado anidro. Classificação conforme a NBR 14081. AC1. Interior. Argamassa com característica a resistência mecânica, com exceção de aplicação em saunas, churrasqueiras, estufas e revestimentos especiais.
O tempo em aberto deve ser no mínimo de 15 minutos. Continuação. Classificação segundo a NBR 14081. AC2, exterior. Possui característica de adesividade, que permite absorver esforços existentes no revestimento de pisos e paredes externas, decorrente da ação da chuva, vento e movimento de pedestres em áreas públicas. O tempo em aberto mínimo deve ser 20 minutos. A C3 possui alta resistência e apresenta propriedades de modo a resistir altas tensões de cisalhamento e interferência do substrato. É indicada para o uso em saunas, piscinas e estufas em ambientes similares. Tempo aberto deve ser no mínimo de 20 minutos. A C3E é considerada especial e similar ao tipo 3, porém, o tempo em aberto deve ser no mínimo de 30 minutos. Entretanto, o problema da normalização, segundo a classificação da norma NBR 14081, especificação, para fachadas são especificadas argamassas do tipo AC3 e AC3E. No entanto, a abordagem está sendo feita para porcelanato, cujo perfil técnico foge às características das peças tradicionais e empregadas em fachada. Sendo assim, a definição dos tipos de argamassas colantes e suas resistências não são específicas para porcelanato. Classificação conforme seus componentes e aditivos. A base cimentícia, onde o ligante principal é o cimento Portland, é denominada argamassa colante. Quanto à sua classificação, subdivide-se em argamassa monocomponente, mistura de cimento Portland, areia e aditivos, retentores de água. Apresenta ótima resistência à água e não precisa pré-umedecer as peças cerâmicas. Argamassas bicomponentes. Possui uma mistura de cimento Portland, areia e aditivo especial. É comercializada de duas formas, sendo uma pulverulenta e outra aguosa. As argamassas monocomponentes são uma mistura de cimento Portland, areia e aditivos retentores de água. É uma argamassa para assentamento de camadas finas, de até 5 milímetros, com ótima resistência à água e ao impacto, e não inflamável. Não necessita pré-umedecer as peças cerâmicas para a preparação. Basta acrescentar água. As argamassas bicomponentes são a mistura do cimento Portland, areia e um aditivo especial. Em geral, o látex, comercializadas em duas partes, sendo uma pulverulenta e a outra na forma de dispersão, aguosa. O aditivo, esta argamassa é menos rígida e com maior capacidade de aderência que a argamassa de cimento, e mais indicada para as peças grandes e com baixa absorção de água. Também temos argamassas colantes aditivadas. Nem sempre o aglomerante por si só atende às necessidades construtivas. Neste caso, são feitas adições às argamassas para dotá-las de certas propriedades que sejam de interesse para determinados serviços. As argamassas colantes aditivadas são denominadas argamassas colantes flexíveis, pois proporcionam, além de maior capacidade de absorver deformações, também maior aderência química, maior resistência perante os agentes que atuam na superfície, flexibilidade e maior extensão de tempo de uso, ou seja, o tempo em aberto. Os aditivos para as argamassas colantes são polímeros, macromoléculas formadas pela união de pequenas e simples unidades químicas, no caso são os monômeros, constituindo um padrão repetitivo que resulta em cadeias longas, macromoléculas. Temos também adesivos de base não cimentícia. São materiais adesivos cujos ligantes principais são as resinas sintéticas, de alto desempenho. São também compostos de resina orgânicas e cargas minerais, e denominados em função
do tipo de resina. Pasta de resina constituídas basicamente de adesivo látex, notadamente o PVA. Resinas de reação, denominadas colas. O adesivo epóxi é um exemplo dos adesivos de resina de reação e possui desempenho muito elevado em relação aos demais adesivos. Os materiais de base epóxi ou resina furânica, no caso sem cimento, frequentemente apresentam propriedades superiores aos materiais à base de cimento, no caso de resistência química, perfeito assentamento. No entanto, são necessárias técnicas e materiais especiais para o assentamento e o custo, tanto do material como da aplicação, é mais alto do que o assentamento com materiais à base de cimento. Após o preparo, a argamassa epóxi deve ser utilizada no prazo máximo de 50 minutos. No Brasil, o tipo de argamassa mais difundido e utilizado é a argamassa à base de cimentício, monocomponente, com diferentes tipos de aditivos, que necessita apenas a adição de água. As normas brasileiras para argamassa de assentamento referem-se às argamassas colantes, monocomponentes. Agora vamos falar sobre a classificação segundo o tipo de adesão, física ou química. As argamassas disponíveis no mercado, dependendo de sua composição e tipo de aditivos, colam um revestimento cerâmico de duas formas distintas, duas formas diferentes: a aderência física ou mecânica e a aderência química. As argamassas à base de cimento colam o revestimento através de adesão física ou mecânica, ou seja, o material penetra nos poros do substrato e placas cerâmicas, criando pontos de engate, de apoio. Após o endurecimento das argamassas, pode-se dizer que são estabelecidas encoragens mecânicas entre o substrato e a placa. Este é o tipo de aderência. Só é possível quando se utilizam materiais com certa porosidade ou rugosidade, tanto a base como a placa cerâmica. A adesão química é utilizada para colar materiais lisos e pólidos ou sem porosidade. Neste caso, utilizam-se argamassa à base de cimento, com maior quantidade ou diversidade de aditivos, ou mesmo elaboradas à base de resinas. Este tipo de adesão é explicada pelas formações de união químicas ou eletrostática entre a argamassa, o substrato e a placa, e funciona como uma cola. A maioria das argamassas tem um pouco de adesão química e mecânica. No entanto, para cada produto, deve prevalecer um dos mecanismos. Sendo assim, em argamassa à base de cimento, predomina a adesão mecânica e a adesão química através de ligações químicas. Prevalecem adesivos à base de resinas. Esses parâmetros são importantes para a definição do tipo de argamassa a ser utilizada, dependendo do tipo de placa, do substrato e das movimentações previstas para o sistema. Características argamassas colantes. Iremos comentar um pouco agora sobre as identificações nas embalagens. Classificação normalizada: AC1 para o interior, AC2 para o exterior, AC3 de alta resistência e AC3E especial. Marca do produto e a razão social do fabricante. Massa líquida do produto expressa em quilogramas. Identificação da norma NBR 14081 de 1998. Instruções e cuidados necessários para manuseio e aplicação do produto, bem como a quantidade de água, de amassamento e tempo de maturação. Tempo expresso em minutos, correspondente ao intervalo entre a preparação de argamassa e o início da aplicação da mesma. Composição, data de fabricação, prazo de validade e condições de armazenamento. É muito importante
para o consumidor saber realmente o material que ele está comprando. Todas essas informações devem estar escritas no rótulo das embalagens. Tempo em aberto é o intervalo máximo de tempo depois de estendidos os cordões, em que as placas ainda podem ser assentadas dentro da resistência de arrancamento estabelecida em normas NBR 14081 e NBR 14083. Esta propriedade é uma das mais importantes para a caracterização e uso de uma argamassa colante. O tempo aberto de uma argamassa colante é o intervalo entre a aplicação da argamassa até a formação de uma pele que impede a aderência. Um tempo aberto mais longo permite ao assentador trabalhar com mais segurança, inclusive em condições difíceis de obra, alta temperatura, baixa umidade ou substrato muito absorvente. Quando o tempo em aberto é ultrapassado, a argamassa deve ser retirada e descartada. O tempo em aberto, medido em laboratório em condições padronizadas e expressos nas embalagens dos produtos, é diferente do tempo em aberto das argamassas na obra. Muitos fatores externos interferem e, em geral, diminui o tempo em aberto expresso nas embalagens, como a absorção do substrato e a variação das condições ambientais no momento do assentamento. Em consequência, com a redução do tempo em aberto, a capacidade de aderência vai sendo gradativamente reduzida, pois a formação de película e perda de plasticidade e adesividade. As argamassas colantes, depois de espalhadas, podem perder água com diminuição do tempo em aberto, por duas formas: perda de água por sucção da base ou perda de água por evaporação, condições ambientais. A perda de água por sucção é influenciada pelo volume de poros do substrato e pela força capilar, que depende do diâmetro dos poros. Embora a perda de água grande quantidade possa prejudicar a aderência das argamassas, muitos autores consideram que um mínimo de absorção é necessário. A sucção do material cerâmico e a retenção de água das argamassas são parâmetros interativos. Se a retenção de água da argamassa for muito alta em relação à sucção do material cerâmico, o mesmo pode escorregar ou deslizar pela argamassa, prejudicando a aderência. Ao contrário, se a sucção for muito alta em relação à água, pode não haver água suficiente na interface cerâmica. Argamassa para a hidratação dos grãos de cimentos. A perda de água por evaporação depende de vários fatores ambientais. Maior temperatura provoca evaporação mais rápida, diminuindo o tempo em aberto. Maior umidade relativa do ar reduz a evaporação da água, logo aumenta o tempo em aberto. A aderência e o deslizamento. Menor umidade relativa, menor tempo em aberto. Maior velocidade do tempo diminui o tempo em aberto, em função de aumentar a evaporação da água. Maior incidência direta do sol provoca perda de água e diminui o tempo em aberto. Tempo de maturação é o intervalo de tempo de descanso da argamassa colante após sua mistura, entre 10 a 15 minutos. Serve para que os aditivos possam iniciar sua reação. Após este tempo, a argamassa deve ser rapidamente remisturada e está pronta para o uso. Vida na maceira é o máximo de tempo pela qual a argamassa colante pode ser utilizada depois de misturada, cerca de 2 a 2 horas e meia. Resistência de aderência. Possíveis causas patológicas de importantes diagnósticos: interface argamassa e substrato, interface argamassa e placa cerâmica,
camada de argamassa colante, ruptura do substrato, ruptura na placa cerâmica. Resistência de aderência, arrancamento. É a força máxima por unidade de área, medida por teste de arrancamento, por tração. É uma característica importante para a argamassa endurecida, onde o material deve suportar os esforços aos quais são submetidos sem deslocamento. NBR 14081 e NBR 14084. A aderência de uma argamassa significa também sua capacidade de absorver as tensões entre as superfícies argamassa-substratos e argamassa-placa cerâmica sem apresentar rompimento. No entanto, o desempenho do sistema depende não só das características da argamassa colante, mas também das características do substrato, da placa cerâmica e da forma e condições de utilização em obra. Outras características. As características a seguir não são contempladas nas normas brasileiras para argamassa colante, mas pela sua importância devem ser consideradas: preenchimento do verso, capacidade de molhamento. É a capacidade do cordão de melhorar, preencher o verso da peça. É uma característica ligada ao tempo em aberto. Para um bom assentamento, é sempre necessário que 95% do verso da placa esteja preenchido com argamassa colante após o assentamento. À medida em que o tempo em aberto vai diminuindo, o preenchimento no verso também diminui. Deformabilidade transversal. Avalia a deformabilidade da argamassa, se elas são mais rígidas ou flexíveis. Esforço de cisalhamento significa a capacidade da argamassa colante endurecida de ser deformada por forças que atuam entre a placa cerâmica e a superfície de fixação, sem que ocorra uma perda de adesão significativa. É uma característica importante para a escolha da argamassa, principalmente em revestimentos externos, por estarem sujeitos a mudanças da temperatura, ação de ventos e similares. Nesses casos, é essencial que o especificador e o assentador tenham informações sobre a deformabilidade, flexibilidade, para fazer a escolha correta da argamassa colante. Resistência a agentes agressivos. Mesmo estando sob os revestimentos cerâmicos, em casos bastante particulares, como em uma indústria de laticínios, por exemplo, as argamassas para assentamento devem resistir aos ácidos e álcalis ou agentes agressivos diversos. Em geral, as argamassas mais indicadas para estes ambientes são as argamassas de epóxi, sem a presença de cimento, mas existem outros materiais também adequados para este fim. Como são produtos para o uso especial, sempre que houver necessidade de utilizar argamassas muito resistentes a ambientes agressivos, recomenda-se consultar o fabricante do produto para obter maiores informações sobre as características e limitações desses materiais em relação aos agentes agressivos com os quais terão contato. Parâmetros para a escolha da argamassa colante. Para a correta escolha da argamassa colante, é necessário considerar localização e exposição da obra, pavimentar interior e exterior, natureza das peças cerâmicas, característica física, porosidade, formato, espessura, característica da superfície de aplicação, textura, acabamento. As argamassas colantes não são visíveis depois do assentamento das placas cerâmicas, podendo, dessa forma, ser consideradas como um material sem importância. No entanto, sua maior função estética é garantir revestimento bem fixados, sem descolamentos, eflorescências ou qualquer tipo de problema. Em geral, as argamassas colantes rígidas são indicadas para o uso em interiores. Já para o uso em exteriores, há necessidades do uso da argamassa colante flexível, pois esta
tem uma maior capacidade de deformação transversal, absorvendo melhor as deformações pelo movimento natural da estrutura, da alvenaria, da laje, ou seja, da edificação como um todo. No entanto, essas especificações devem ser realizadas observando também outros componentes do sistema, como o substrato e as placas serem utilizadas. Fatores de interferência para a aplicação da argamassa colante. Para medir a porosidade do substrato, deve-se molhar a superfície com água limpa e verificar sua reação. Secagem entre 5 a 10 segundos, muito absorvente. Secagem entre 20 a 60 segundos, valor médio de absorção. Secagem acima de 60 segundos, suporte pouco absorvente. É também necessário prever as solicitações do pano cerâmico. As ações mecânicas, tração, cisalhamento, impacto, vibrações, abrasão. Ações térmicas e higrométricas, dilatação, contração por ação de gradientes e ciclos térmicos, presença de água, umidade ou gelo. Ações químicas, agressões químicas por uso, limpeza e contaminação. Localização e tamanho dos painéis cerâmicos. Grandes painéis estão expostos a maiores deformação. Em solicitações especiais, considerar caso a caso e, quando necessário, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor das Empresas, ao SAC. As características das argamassas colantes determinadas em laboratório servem apenas como referencial, apenas durante a aplicação. Nas condições ambientais em obra, é possível observar o desempenho da argamassa colante. Preparo da argamassa colante. As argamassas colantes devem ser preparadas conforme as indicações do fabricante, mas, em geral, há duas formas de preparo: amassamento manual ou amassamento mecânico. A água de amassamento deve ser limpa e as quantidades devem estar expressas na embalagem do produto. Caso não haja indicação, utilizar uma medida de 1 parte de água para cada 3 a 4 partes de argamassa, em volume. No amassamento manual, deve-se utilizar recipientes limpos, sem permeabilidade e sem contaminantes, devendo colocar o material seco, pulverulento, acrescentando aos poucos a água de amassamento ou emulsão, até obter uma mistura aderente e pastosa. O amassamento manual só deve ser feito para pequenas quantidades de argamassa. O amassamento mecânico é realizado com o uso de um misturador elétrico, parecendo uma batedeira. Deve-se colocar toda a água ou emulsão e adicionando a argamassa aos poucos e misturar até conseguir uma massa homogeneizada, mínimo de 3 minutos. Em ambos os casos, quando fizer uso de emulsões impermeabilizantes, estes devem ser previamente misturados a uma parcela de água de amassamento, observando sempre a dosagem indicada pelo fabricante. Todas as argamassas devem descansar aproximadamente 15 minutos antes da sua utilização. Devem então ser remassadas e utilizadas até o início da pega do cimento, cerca de 2,5 horas, podendo ser remisturada sempre que necessário dentro deste prazo. O armazenamento da argamassa deve acontecer em local fechado e coberto, sobre estrados de madeiras ou similar, em pilhas de até 20 sacos. Método de aplicação: deixe em repouso por 15 minutos, remisturando antes do uso. Utilize a argamassa no prazo de no máximo 2 horas e 30 minutos, em temperatura ambiente de até 20 graus Celsius. Acima dessa temperatura, o prazo será reduzido. Aplicação da argamassa na base: espessura de 3 a 4 milímetros. Estando a argamassa com o lado liso da desempenadeira, em seguida passa o lado denteado, em ângulo de 60 graus, em relação à base, formando cordões e sulcos. Remisture a argamassa,
retirada com os dentes da desempenadeira ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Procure estender a argamassa sobre a base em panos de aproximadamente 2 metros quadrados. Assentamento cerâmico. Dupla camada. Aplique a argamassa com a desempenadeira no processo de dupla camada nos seguintes casos: placas com área igual ou superior a 900 cm², placas com retrâncias e saliências maiores que 1 mm no verso. Assentamento ou revestimento. Aplique as peças e pressione com os dedos, batendo com martelo de borracha, até conseguir o amassamento dos cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. A espessura da camada de argamassa, depois de assentamento das cerâmicas, deve ser no mínimo 3 mm e no máximo 5 mm. Teste de aderência. Arrancamento. Teste de aderência. Para verificação da aderência, deve-se remover aleatoriamente algumas placas cerâmicas imediatamente após o assentamento, observando o seu tardoço, que deve estar totalmente impregnada com argamassa. Limpeza final. No máximo, até 1 hora após o assentamento das placas, remova a argamassa colante existente nas juntas de assentamento. Limpe a superfície das placas com esponja limpa e úmida ou pano grosso de algodão. Consulte os fabricantes de revestimentos especiais sobre como proceder para a limpeza. Na etapa final, para liberarmos a passagem, onde temos a liberação por tráfego, no caso de situações, liberação onde vai passar pessoas por cima ou objetos, no prazo de 24 horas para poder rejuntar logo após o assentamento, e no prazo de 3 dias para liberação total. Testes durante a execução. Argamassas colantes. Teste do toque. Deve-se tocar levemente a argamassa com as pontas dos dedos, se houver transferência de argamassa para os dedos. A argamassa ainda está em boas condições de uso. Quando os dedos ficam limpos, já não é mais possível assentar as placas cerâmicas, pois houve formação da película e a argamassa já perdeu suas propriedades de aderência. Deve ser removida e aplicada nova camada de argamassa. Teste do arrancamento. Consiste na remoção de uma placa cerâmica assentada no máximo a 30 minutos e verificar quanto de argamassa está impregnada no tardoço da placa, que deve ser superior a 95% da superfície. Teste da percussão. Pouco antes de realizar o rejuntamento, contundir as placas. Pode ser utilizada um pedaço de madeira, mas sem danificar sua superfície. Verificar a presença de som cavo nas placas cerâmicas, o que demonstra a existência de vásios entre a placa e a argamassa colante. A peça com problema deve ser removida e assentada novamente. Teste de qualidade da argamassa. Ensaio do papel filtro. As argamassas sem retentor formam uma auréola de água não retirada, que se alastra rapidamente sobre o papel. Na obra, pode-se usar este ensaio para uma rápida comparação de retenção de água de diferentes argamassas. O que o mercado oferece sobre argamassas? O mercado oferece argamassas colantes, argamassa para uso interno, argamassa para uso externo, argamassa para fachadas, argamassa para porcelanato, argamassa para pastilhas, argamassa para piscinas, argamassas refratária, argamassa de alta aderência e flexibilidade para rodoviárias, supermercados, aeroportos, shoppings. A argamassa se liga rápida, que permite a liberação do tráfego entre 8 a 12 horas
após o assentamento. A argamassa para assentamento tipo cerâmico sobre cerâmico, argamassa e rejuntamento epóxi, indicado principalmente para assentamento em bases não usuais. Com isso, as argamassas são materiais de construção constituídos por uma mistura íntima de um ou mais aglomerantes, agregado miúdo e água, além destes componentes essenciais presentes nas argamassas. Podem ainda ser adicionados produtos especiais com a finalidade de melhorar ou conferir determinadas propriedades ao conjunto. Os aglomerantes podem ser utilizados isolados ou adicionados a materiais inertes. No caso de um emprego de um aglomerante e água, exclusivamente estamos na presença de uma pasta. A pastas são de uso restrito em construções, não só pelo seu elevado custo, mas como pelos efeitos secundários que se manifestam principalmente na retração.